Bem-vindos a mais um vídeo. Júlio SP Color, Impressoras Brasil. O vídeo começou, vai ter alguns barulhos aí de fundo porque eu tô gravando de casa, né? Parte desse vídeo aqui, principalmente o começo, vai ser gravado na minha casa e o complemento vai ser do trabalho. Esse é um vídeo sério, um tanto sério, né? Quanto um assunto sério que vem acontecendo e aconteceu durante muitos anos, né? Pegou todo mundo de surpresa, eu pessoalmente, né, de surpresa. O início do vídeo foi uma imagem, eu deixei mais ou menos 1 minuto. Não, aliás, eu deixei um pouco menos de 1 minuto, mas já ela em si já diz muita coisa do que o que pode ser o vídeo. É o seguinte, primeiro eu vou contar uma pequena história que é o seguinte, Júlio, eu comecei profissionalmente nesse ramo, né, nesse segmento de impressoras, meio sem querer. Eu entrei assim de supetão e meio sem querer, né, nesse segmento. Em 2012 eu trabalhei durante anos de porteiro, simplesmente um porteiro. E eu arrumei um emprego na Santa Efigênia, num shopping, como segurança, e com um mês eu pedi as contas e meti a cara para trabalhar com impressoras, né? Com impressoras. E a área de informática já era uma área que eu fiz alguns cursinhos, algumas coisas, mas entrei sem querer, né? Supetão, meti a cara lá, pedi as contas, um mês de serviço, ou seja, não tinha direito nenhum, não tinha direito a nada. Abri o meu próprio negócio com R$ 1.000 emprestados do meu pai, né? Que não disse, estava desempregado, meu emprego, um mês, que é um mês, né? Pedi as contas, meti a cara, meti essa loucura e tô aí até hoje. Comecei assim. Eu, quando eu comecei, eu sempre pensei, me foquei, me exemplei mais ou menos no meu pai, né? Em vários termos. Quando eu comecei, eu me foquei, escolher um tipo de impressora. Falei assim, já que eu vou mexer com impressora, tem várias no mercado, né? Vários fabricantes no mercado. Eu vou escolher uma para me focar nela. E eu escolhi a Epson, né? Por que eu escolhi a Epson na época? Porque ela tinha a questão do book que eu aprendi um pouquinho, vi um pouquinho. Na época de porteiro, tinha no shopping, tinha um boxzinho do Antônio, eu considero ele como meu professor até hoje. Né, o Antônio Faex, um abraço para ele como meu professor, que eu aprendi, ele me ensinou, eu aprendi com ele sem ele me ensinar. Ele não ensinava, mas eu observava, né? Então eu aprendi bastante e ele me ajudou, obviamente, me ajudou bastante. Então eu aprendi bastante com ele e eu entrei assim com ele, né? Larguei tudo e entrei com ele. E aí sucessivamente eu escolhi a Epson para seguir o meu caminho e decidi não mexer em tudo. Decidi mexer em um segmento e pegar o conhecimento daquele segmento. Ponto. A partir do momento que comecei a mexer com impressoras, eu comecei, obviamente, que é natural, com tintas, né? Porque precisa, né? Principalmente a Epson, que é tão versátil, né? As tintas e tudo mais. Então eu conheci os vendedores, por assim dizer, de tintas lá no centro da Santa Efigênia, no centro, como os vendedores e tudo mais, né? De tintas. E conheço, por assim dizer, até hoje, né? Até uma reviravolta, porque eles eram tidos como os representantes da Inquitec na Santa Efigênia, os vendedores da tinta Inquitec na Santa Efigênia, né? Conhecidas como as garrafas brancas, né? Que a gente conhece até hoje. Tintas Inquitec são iguais, exatamente iguais daquele tempo até hoje, em rótulo, em garrafa, e o líquido eu acredito que teve uma mudança porque eu lembro que eu fazia algumas coisas antes, principalmente na questão de espuma, que eu chacoalhava bastante antes a tinta, né, para fazer exemplos, demonstrações e uso, e ela espumava, que é natural, líquido, mas logo em seguida ele abaixava, né, rapidíssimo, mesmo que lacrado, a tinta baixava, ou seja, o composto estava muito bom. Né? Hoje não, hoje tá totalmente ao contrário. Hoje você chacoalha a tinta e fica espumado. Demora um pouquinho para baixar. Isso falando das tintas da garrafa branca, né? Enfim, né? Eu tô me esticando. Isso aqui vai virar 1 hora de história. Conhecendo como eu conheci, eu
durante esses anos todos eu passei a comprar tintas deles para uso, né, dessa tinta marca Inktec, né? Comecei a trabalhar com ela durante esses anos todos para uso dessa tinta. Então eu me fiz valer, eu me coloco profissionalmente existente, ou seja, eu existo profissionalmente graças a duas coisas, duas marcas, por assim dizer, né? A Epson, que foi onde eu comecei a me focar para trabalhar, e a tinta Inktec, né? Que fazia o complemento do meu trabalho, né? A tinta Inktec. Então, eu dou a minha vida profissional em cima da, não assim, é difícil explicar, mas eu dou a minha vida profissional graças a essas duas marcas, né? A Epson em primeiro lugar, por causa das impressoras, arrumando e tudo mais, e o complemento dela que seria as tintas Inktec, né? Durante todos esses anos, né, pelo menos. E então eu me sinto devedor por essas duas marcas. A minha vida profissional, eu sinto ela como só existe graças a essas duas marcas. Então eu me sinto, de certo modo, em dívida com elas. Se não fosse elas, eu não sei se eu seria profissional em alguma outra coisa, né? Profissional que eu digo como empresário, microempresário e assim por diante, né? Então, graças a essas duas marcas, né? Então, durante esses anos todos, trabalhando, conhecendo aquela garrafa branca sobre tintas Inktec, né, sobre tintas e tudo mais, eu conhecia sim e nunca teve um contrário sobre essa história, né? Nunca teve um parêntese, uma possibilidade de alguma coisa ao contrário, uma possibilidade de uma coisa que não é, deixa de ser, enfim, né? Então, nunca teve um, um diferencial, por assim dizer, nessa história da tinta. Até que em 2016 o, foi onde se resolveu nascer a Specolor, né? Em 2012, quando eu comecei a trabalhar com impressoras, eu fiz a Impressoras Brasil. Eu fiz o que é a Impressoras Brasil até hoje, né? Então a Specolor, ela nasceu, na verdade, ela nasceu graças ao nome essas duas pessoas por trás, de duas pessoas por trás. Elas me deram a responsabilidade de fazer a empresa, me deram um nome, condições e a responsabilidade de fazer a empresa, a Specola, né? Ela não é 100% fundada e inventada por mim. Então, eu fiz a empresa, eu criei a empresa, a Specola existe graças a mim, mas o nome e condições iniciais não foram responsabilidades minhas, né? A verdade é essa, fato esse, né? Então, que fique claro, né? E continuando, a Specolor com tintas Inktec em 2016, ela sempre se apresentou como uma vendedora oficial de tintas Inktec e tudo mais, e pegava de um certo local que infelizmente eu sou obrigado a evitar nomes, menções e tudo mais, porque as pessoas elas na grande maioria elas não reconhecem o erro, né? Elas não reconhecem o que errou durante ou por algum motivo se enganou ou foi enganado e tudo mais. Ela não reconhece isso, né? Ela prefere, mesmo estando errada, ela prefere te atacar de alguma forma. Ela prefere fazer alguma coisa com você do que ela parar, sentar e pensar, putz, eu errei, estava errado, estava enganado, estava sendo enganado de alguma forma e assim por diante. Estava assim de alguma forma, então as pessoas tendem a agir dessa forma, o que é uma pena, mas é assim que a maioria das pessoas acabam agindo, né? Ela pode estar vivendo a vida errada de alguma forma. Não sou dando na verdade, não sou nenhum santo e não estou aqui me apresentando como santo, né? Estou explicando uma situação. Então, ela tende as pessoas atendem, a grande maioria tende a mesmo estando errada durante muito tempo, se você mostrar para ela que ela estava errada, se você provar para ela que ela estava errada, se você demonstrar para ela que ela está errada, a grande maioria das pessoas não vão admitir que está errada. Ela vai querer apontar para você de alguma forma e vai querer fazer alguma coisa com você caso você você não como é que eu vou explicar? Não se relacione mais com ela
por causa disso. Então, é triste, mas é a verdade, né? É a realidade. Então, infelizmente, acontece isso. Né? Acontece muito isso. Então, em 2016, continuando a história, 2016, quando a Especola foi fundada, me deram condições, eu fui criando, fui trabalhando, fui estudando, fui formando a Especola, o que é a Especola até hoje, trabalhando em cima da segunda opção, do complemento diretamente à Inktec. Né? Então, como eu disse naquela hora, eu me sinto devedor a duas marcas, que é a Epson e a Inktec, né? Esse ano de 2019, no começo do ano, na verdade, essa história já veio desde o ano passado, de 2018, com os burburinhos, a fofoca, as possibilidades daquilo e aquilo, daquilo outro. Não, essa Enkitec que você vende, Júlio, não é Enkitec de verdade. Essa não é Enkitec e tal. E eu ouvia isso há muito tempo, procurava, por assim dizer, informações, mas nada levava a não a pensar o contrário. Eu falava assim, não é Enkitec. E eu olhava assim, mano, não tem nada que me prove o contrário que não seja Enkitec, né? Até onde eu pesquisava, até onde eu me informava. Até que é, depois de fevereiro para março, né, entre fevereiro e março deste ano de 2019, a coisa ficou mais séria, a coisa ficou mais complicada, por assim dizer, né? As coisas ficaram mais claras também, né? Muita coisa ficou muito mais clara também. A Inktec, na verdade, todos esses anos, ela não atuava no Brasil, em terras brasileiras, como Inktec. Ela atuava como Profel. A marca Profel foi inventada porque a Inktec real não podia atuar dentro do mercado brasileiro. Como, Júlio? Mas como assim? Ela não podia atuar? É o seguinte, a marca Inktec foi registrada no Brasil por uma empresa que não trabalhava com Inktec, pelo menos até onde constam as informações, ela não trabalhava com Inktec, né? Ela tinha a detentora da marca Inktec, mas não trabalhava com o produto Inktec, né? É a mesma coisa por exemplo, a Nike, que é uma marca conhecidíssima. Ela de repente não tem registro no Brasil. E eu, como pessoa, vou lá e registro a marca Nike e eu começo a vender tênis e coloco Nike, porque a marca é minha, eu registrei, né? Eu coloco Nike. Mas eu não compro da Nike para revender no Brasil. Eu fabrico aqui de algum jeito, eu mando importar de algum jeito, de algum lugar, não importa, mas chegando no Brasil, sou dono da marca, eu vou lá e coloco Inktec. Desculpa, eu vou lá e coloco Nike e vendo com Nike. E ninguém pode falar o contrário porque eu estou registrado, né? A marca é minha, eu sou dono da marca aqui no Brasil. E é isso que acontecia com a Inktec. É triste, mas é a realidade. Isso aconteceu com a Inktec. A Profel, ela nasceu por causa disso. A Inktec, ela não podia atuar dentro do Brasil. Né? Ela não poderia atuar dentro do Brasil. E por ela não poder atuar dentro do Brasil, ela tinha que, de alguma forma, vender seus produtos dentro do Brasil. Foi onde ela inventou Profel. Né? Ela inventou o nome Profel. Né? Então, a Profel passou a ser a marca Inktec no Brasil e ela começou a vender seus produtos dentro do Brasil, tentando recuperar o nome Inktec no Brasil, né? E passa ano, entra ano, passa ano, entra ano, e a nossa justiça a gente sabe como é rápida pra caramba, né? Muito rápida, muito ágil, né? A gente conhece como ela é ágil em alguns determinados assuntos e outros nem tanto, né? A gente conhece como é que é. Esse ano de 2009, a Inktec Internacional, realmente a Inktec, ela recuperou o nome da marca no Brasil. Recuperou o nome da marca no Brasil, né? Aí, nesse meio tempo, no meio do ano, mais ou menos, março, janeiro, fevereiro, março, abril para maio, mais ou menos, o diretor da Inktec, aí sim, o diretor da Inktec, ele entrou em contato comigo, ele entrou em contato comigo, me procurando, eu também procurei, obviamente, né, algumas coisas, entrou em contato comigo para ir lá, para conversar comigo, né, e explicar a situação, isso que eu tô falando para vocês agora, ele explicou a situação da marca, só que, obviamente, se chega uma pessoa para você explicar uma história dessa, você, depois de tantos anos, você fica meio assim, né, você fica meio preocupado, você fica meio não é possível. É mais um querendo ganhar mercado, querendo vender seu produto. Vendedores, tem muita coisa de vendedor que é uma coisa que eu não consigo fazer, né? Ele denigre o terceiro para colocar o seu como o principal e o melhor do mundo.
Ou seja, o seu produto, vendedor, é o melhor do mundo e todo o resto é uma porcaria, né? Tá aí. Eu não consigo fazer isso não, mas a maioria, muita gente, eu leio e vejo muito isso. Então eu pensei isso no dia que aconteceu essa história. Aí eu procurei, obviamente eu procurei a própria Inkitec. Eu me lembrei na época desse negócio que eu consegui trocar e-mails com a Inkitec coreana. Né? Eu procurei, caçando na internet, procurei a informação de eu ser de importador diretamente. Claro que um caminho é longo, mas para ser um caminho longo você tem que começar ele, né? Tem que traçar ele. Eu procurei a Inkitec Internacional, troquei e-mails com eles, né? E procurando sobre a possibilidade de importação e poder revender tintas aqui diretamente para acabar com isso, para acabar com o terceiro, disse que me disse, tal. Então eu procurei isso para poder fazer isso, né? Eu procurei informações sobre isso. Ela me respondeu, a Inkitec me respondeu por e-mail sem problema nenhum, né? Trocamos alguns e-mails, passei alguns detalhes da Specola, algumas informações, e aí onde ela me aconselhou a comprar diretamente no Brasil. E ela me passou contatos de pessoas que importavam, já estavam importando no Brasil. Aí quando ela me passou esses contatos, eu já me familiarizei porque esses contatos, alguns já tinham ligado para mim e passado essa história por cima, né, do que a garrafa branca nunca foi Inkitec. E que a Inkitec, na verdade, era a Profel, que a Profel teve que ser inventada por causa para atuar no Brasil e tudo mais. Então, eles já tinham me passado, só que pra mim é a história de vendedor, né? É uma história enfim, né? Aí eu reconheci os contatos, liguei pra eles, conversei com eles. Aí eles me explicaram mais ainda, confirmaram a história toda, né, pra mim, mais ainda. Foi onde ela ela me passou que a partir desse ano, de fevereiro para março, somente duas pessoas poderiam trazer Inkitec no Brasil, que eles resolveram fechar essa parceria com essas duas empresas, por assim dizer, de trazer a tinta Inkitec no Brasil, e só eles podem comprar deles para ser vendido no Brasil, justamente para acabar com esse problema, justamente para combater esse problema da falsificação, né? Esse problema das tintas no mercado que não são Inkitec e são vendidas como Inkitec, né? Hoje, se você for no Mercado Livre e colocar tintas Inkitec, pelo menos as 5 primeiras páginas até onde eu pesquiso, eu não encontrei assim de 10. Vou colocar um comparativo assim das 5 primeiras páginas, a cada uma página, eu poderia dizer que era original, né? O resto eu não consigo dizer, né? Então é complicado. Então o Mercado Livre, por exemplo, né? Então, e fora a internet por si só no Brasil, né? Então, enfim, a Inkitec confirmou que essas duas pessoas são os representantes dela agora no Brasil, que só elas podem trazer e distribuir o material deles no Brasil. Dito isto, eu entrei em contato com um deles, que era o diretor que foi lá me explicar toda a história, me explicou tudo isso daí, e a Inkitec Internacional confirmou que ele realmente é ele, uma das pessoas que está aí, da Inkitec no Brasil. A outra confirmação, que aproveitando que eu já estava trocando e-mails com a Inkitec, né, eu perguntei sobre a outra empresa que vendia como Inkitec no Brasil, e pasmem, ela me confirmou, né, que tal empresa não vendia Inkitec no Brasil. Ela nunca, corta essa palavra nunca, ela não vendia, ela não era representante da Inkitec no Brasil, ela não vendia Inkitec no Brasil. Tal empresa não vendia Inkitec no Brasil. Ela se postava como representante no Brasil, mas ela não vendia Inkitec no Brasil, né? Então ela fazia isso, ela estava atuando desta forma, entendeu? Então eles não reconheciam em momento algum que tal empresa estava vendendo Inkitec no Brasil, né? Essas informações estão guardadas, eu salvei todas, que são importantes, né? Eu salvei todas elas, guardei todas elas, e a partir daí, quando o diretor que se confirmou todas essas informações, fiz outras reuniões com esses diretores da Inkitec que foram lá no Brasil, que foram lá no escritório. Eu tentei conversar com
os contatos que eu tinha desde 2012 sobre as tintas, perguntando sobre a situação, e eles ainda afirmavam que vendiam Enkitec. Mesmo a Enkitec, a própria Enkitec dizendo que não. Né? Mesmo a própria Enkitec afirmando para mim que não, por e-mail, tá salvo. Eles ainda diziam que sim, que vendiam Enkitec no Brasil, tá? Então, dito isto, reconhecido toda essa história, eu conversei com a diretoria da Enkitec oficial de novo, né? Apresentei para eles o que estava acontecendo, apresentei para eles como é que funcionava a coisa, e eles me apresentaram um plano de negócios muito bom, tão bom quanto o outro, de vender tintas oficiais realmente originais da Enkitec, né? Então, ela pegou e eu comecei realmente a vender tintas oficiais dela, ou seja, Profel, Sublinova, né, pigmentada, corante, sublimática, as outras que estão para chegar, para todo modelo que é a máquina, enfim, né? Então foi aí onde eu comecei, eu troquei todos os meus anúncios, troquei tudo, deletei tudo que eu tinha antes que representava alguma coisa das tintas de antes, porque também, além disso, me foi avisado de que, o que é certo, inclusive, né? Já adianto, que se eu continuasse vendendo as outras tintas dizendo que era Enkitec, eu poderia ser processado, porque não são Enkitec. Fato. Ponto. Né? Então, e como eles me apresentaram um plano tão bom quanto para vendas delas, né? Então não tenho motivo para não vender, né? Não tenho motivo. Devolvi todo o meu material que eu tinha antes, né? Das outras tintas, devolvi tudo, tá? Devolvi tudo. Passei por algum perrengue, passei por um aperto, passei por um monte de coisa, fui ameaçado, fui xingado, fui ofendido, fui um monte de coisa, mas eu tenho por mim que eu estou no caminho certo, o caminho correto da coisa, né? Novamente eu estou dizendo, eu não sou nenhum santo e não quero ser santo, não me nesse daí, mas a partir do momento que uma coisa dessas acontece, você como responsável, principalmente numa empresa, microempresa que seja, você tem os caminhos e as possibilidades para você agir, né? Pra você seguir. Eu escolhi esse. Eu escolhi o caminho que eu julgo ser certo, que é trabalhar realmente com a tinta original, né? Então, o que eu posso dizer para vocês é o seguinte: eu também fui enganado durante todos esses anos, me sinto, né, até hoje enganado, direto ou indiretamente, por consciência ou não, isso aí é de menos, mas eu como usuário, eu como consertador de Epson, eu como vendedor de tintas, né, eu me senti enganado todo esse tempo, e é triste, mas é a realidade, né, do que se posta, é a realidade do que se aconteceu, e é a realidade, né? Então, agora, a partir de agora, a partir de agora não, a partir de um tempo pra cá, eu troquei todos os meus anúncios, que eu falei, principalmente no Mercado Livre, troquei todas as imagens, troquei tudo que tem lá no Mercado Livre, dessa informação, que conste essa informação das garrafas de antes, e coloquei tudo Profel, porque é o que eu tenho, é original, é a melhor, até nos testes que eu estou fazendo, é a melhor, tá? Até as coisas que me falavam antes, né? Que antes, quando eu vendia outra tinta, eu pedia para me conseguirem Profel. Me conseguem Profel porque tem gente que me pedindo, clientes me pedindo e tal, então seria uma opção a mais para vender. O que falavam para mim, metiam um pau, aquela história que eu falei do vendedor. Metia um pau, não, Profel é uma porcaria, não vou pegar pra vender, não, não vale nada, você coloca, imprime aí, apaga amanhã, enfim, é uma porcaria, não pego nada e tal. Aí hoje eu vejo que é totalmente ao contrário do que acontecia. Aí, então é por isso, dito isso, é por isso que eu trabalho agora só com Profel, só com Enkitec original. Pego direto da representante do Brasil, tá? Podem confirmar com eles a história e pode confirmar com eles que eu pego com eles na Enkitec, né? Quem quiser, principalmente quem quiser de repente perguntar alguma coisa, entra lá na enkitecdobrasil.com.br, né? Que é um site que numa live que eu fiz há muito tempo atrás, antes dessa história estourar, eu pré-julguei como falsa, como errado, que não é, realmente é.
original, né? Enkitec mesmo, representante da Enkitec mesmo. Então, quiserem perguntar sobre mim, perguntarem sobre essa história, perguntarem das tintas que eu vendo, se é deles mesmo, se é original mesmo ou não, podem perguntar. Vocês vão receber a resposta lá no enkitecdobrasil.com.br. Vocês vão receber as informações e vão confirmar isso daí. É uma história complicada, né? Uma história pesada. Eu recebo ligações, às vezes eu recebo contatos de outros vendedores grandes, né, de lojas grandes e tudo mais, que os seus clientes estão questionando eles, porque existe uma imagem que é a primeira imagem que vocês entraram no vídeo aqui, e é a imagem da capa do vídeo das tintas, né, da comparação da Profel com a outra garrafa branca. E é uma imagem real, tá no site da enkitec.com, né? Se vocês entrarem no site da enkitec.com/profel, vocês vão ver essas informações. Eu vou deixar o link aqui também na descrição. Então, os vendedores, esses donos de lojas de outras empresas estão me questionando, estão me xingando, estão me ofendendo, estão um monte de coisa de mim. E, então, é uma situação complicada, mas é a verdade. Tá? Eu também comprei durante muitos anos desse outro local. Eu também revendi durante muitos anos esse outro local, acreditando ser Inktec. Né? Eu também fiz isso durante muitos anos. Então, eu passei pelo que vocês estão passando, entendeu? E eu escolhi um caminho. E espero que vocês também escolham um caminho. Vocês, outros usuários, escolham outro caminho. Os vendedores escolham um caminho. Os donos da empresa escolham outro caminho. E assim por diante, né? Então, vocês são livres para fazer o que vocês quiserem. Vocês são livres para seguirem um caminho que vocês acharem melhor. E eu escolhi o meu, estou traçando ele. Eu acredito estar recebendo os frutos do caminho que eu estou recebendo, do que eu escolhi, e acredito estar seguindo o caminho certo, né? O futuro que vai dizer, obviamente, né, se está certo ou não, mas até onde eu vejo, eu estou no caminho certo, sim. E, e é isso. Eu acho que dá para concluir o vídeo, né? Eu vou deixar algumas imagens aí para mostrar para vocês, mas acho que dá para concluir o vídeo e fica aí a informação. Infelizmente, as garrafas brancas não são Inktec, né? Não são Inktec. E mesmo. Vou complementar. O vídeo vai ficar um pouquinho mais longo, vou complementar. O próprio diretor da Inktec, no dia da reunião, isso no começo do ano, ele já tinha me reservado que até a Profel o pessoal estavam vendendo alternativas. Né? Vou ter que usar nomes bonitos aqui. Estavam vendendo e eu encontrei algumas. Eu acabei encontrando algumas, né? Dessas outras Proféis. Então, até a Profel, nós temos que ficar com um olho regalado, porque infelizmente até ela está acontecendo isso. Mas aos poucos isso está sendo cortado, porque antigamente, eu não tenho um exemplo para mostrar para vocês aqui. Vou usar o trabalho da minha filha aqui de exemplo, né? A garrafa branca não é a Enkitec, tá? Eu vou usar um exemplo. Antigamente, a Profel era vendida simplesmente com uma garrafa transparente, lisa, e rótulo Profel. Ela não tinha nem nada embaixo no rodapé Inktec, né? Ela só tinha uma descriçãozinha que era fabricada pela Inktec, mas não tinha logo, não tinha nada, porque a Inktec não podia, incrível, né? A Inktec não podia vender o seu material dentro do Brasil, senão ela seria processada como falsa. Aí, doendo um pouquinho. Aí, agora que a coisa está resolvida, o material internacional está chegando. E o material internacional qualquer é a garrafa com um desenho um pouco diferente e com um relevo na tampa, né? Você vai ver a tampa normal, comum, e aqui na barriguinha dela em cima aqui, você vai ver o relevo, dois relevos na frente e atrás, os relevos Inktec em relevo na garrafa da Inktec, né? Então, e outra, por enquanto a Inktec está trazendo os litros e parece que os frascos, até a criação desse vídeo, 29 de nove de 2019, os frascos de 100 ml, a Inktec também está trazendo para o Brasil, para o mercado brasileiro, para ser vendido. E os frascos de 250 ml também parece que está sendo fabricado, apreciada a ideia, né, para a Inktec para poder fazer. Então, oficialmente, originalmente, são litros e frascos de 100 ml que ainda estão chegando no Brasil assim, em sua quantidade e variações.
Acima disso, não tem oficialmente, não existe oficialmente. O que tem são de vendedores como eu, né, que abrem a garrafa e faz o frasquinho, né? Então diminui até o custo, né? Mesmo existindo o frasco 100 ml original da fábrica, eu posso, por gosto meu, pegar um frasco e fazer 100 ml, né? Então fica mais barato do que o frasco oficial. Se você tem desconfiança, eu adquiriria o frasco, pagando mais caro, claro, mas pega o frasco original. Se você acredita no vendedor, espero que vocês acreditem em mim nesse caso, do vendedor do frasco que está lá dentro em Kitec, vocês adquirem o frasco fracionado dele. Mas até isso, infelizmente, a Profel existem sim é, existem sim alternativas que não são a Profel mesmo no mercado brasileiro, né? Eu mesmo acabei vendo uma dessa, eu mesmo presenciei uma dessa, né? Uma dessa. E outra coisa que é bom alertar que não, eu não posso falar que isso aí pode me dar problema depois. Complicado. A gente poderia ser um pouquinho mais claro, mais demonstrativo, mas a gente tem que segurar um pouquinho as coisas, faz parte. Então, fica aí, gente, fica aí. Se vocês querem ter certeza, não precisa comprar de mim, não, tá, gente? Agradeceria muito, claro, mas não precisa comprar de mim, tá? Vocês comprem de alguém que vocês confiem que seja oficial, que seja a Inktec mesmo, tá? Se vocês confiam naquela pessoa como vendedor que está te vendendo um produto realmente como Inktec, compra dela, tá? Você confia nela, espero que ela esteja fazendo certo com você também, né? Agora, que nem eu falei, no Mercado Livre, por exemplo, se você jogar lá tintas Inktec, colocar Inktec no Mercado Livre, nossa senhora. Né? Até se você usar a palavra-chave Profel no Mercado Livre, você já vai achar um monte, infelizmente, não originais. Se você colocar Sublinova, que é a sublimática da Inktec no Mercado Livre, infelizmente você também vai achar um monte, porque principalmente fracionado, né? Fracionado, que eu falei, você vai dar confiança do vendedor. Espero que ele seja o vendedor que tem aquele lá. Que tem aquele que abre a original para fazer o frasquinho dele, né? Tudo mais. Eu pesquisaria o perfil desse vendedor se tem algum anúncio das garrafas brancas. Se ele tem a garrafa branca, é complicado, tá? Agora, se ele não tem, você tá vendo só Profel, só Sobrenova, só tudo mais lá das. Aí você vai, estuda os detalhes, mas aí tudo bem. Aí vai realmente confia em você. Eu só vou trabalhar, desde que aconteceu tudo isso, só vou trabalhar com Profel, só vou trabalhar com Inktec oficial, pegando da fonte oficial no Brasil, tá? Para ter certeza do que eu tô trabalhando, do que eu tô fazendo. Então, espero que confiem em mim. E eu vou concluir o vídeo, meia hora de vídeo, o vídeo ficou longo, mas eu espero que seja explicativo, né? Espero que seja um vídeo explicativo, porque é uma situação complicada, uma situação chata, passei por poucas e boas, e eu ainda acredito passar, né, por poucas e boas ainda por essa história, mas a gente se superando, né? A vida é feita de dificuldades e de facilidades, não é que a gente vence, né, e assim por diante, tá? Então fica aí, gente, fica aí, né, a informação, fica aí o alerta também, né, na questão da Inktec, e fica aí a informação do que tudo que aconteceu. Se tiverem alguma dúvida, se tiverem alguma coisa a me questionarem, a me perguntarem, estou à disposição e espero poder ajudar, tá? Muito obrigado a todos, Júlio, e eu vou finalizar com uma informação. A SP Color, o nome SP Color vai ser cancelado. Eu não vou trabalhar mais com o nome CP Color por causa do que eu falei lá no começo. A partir de agora, a SP Color, a partir de um certo tempo, eu vou anunciar isso. A SP Color vai mudar de nome, tá? E vai ser eu, obviamente. A coisa simplesmente vai continuar. Eu simplesmente vou trocar de nome, tá? E é isso aí. Finalizo. Forte abraço a todos. Impressoras Brasil, Júlio.